tudo bem com vocês? Como vocês viram no título do vídeo aqui embaixo, o assunto hoje vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão me conhecer um pouquinho melhor, vou contar algumas coisas pra vocês a respeito da minha timidez. Sim, gente, eu sou extremamente tímida, mas eu confesso a vocês que eu já fui muito pior. Pra quem não sabe, eu já concluí os meus estudos e vocês não têm ideia do quanto que foi difícil pra mim na escola, em período de escola, fazer amizade, tirar dúvida com o professor. Meu período mais crítico foi da 5ª à 8ª série, porque eu era uma pessoa extremamente fechada, não conversava com ninguém, mesmo sendo amigo eu falava pouco, as pessoas tinham dificuldade de chegar e conversar comigo. Muitos me achavam até antipática ou metida, acham até hoje. Vou fazer o quê, né? Durante todo o período escolar, tirando o ensino médio, eu fui amiga mesmo de apenas uma menina que eu conversava, que eu andava, era somente ela. Eu até chegava a fazer alguns outros amigos, mas eu não dava muita ideia, ou conversava só ali dentro da sala, na rua eu não falava. Na maioria das vezes, grande parte delas, eu tirava muita nota ruim, muita nota vermelha, já cheguei a ficar várias vezes de recuperação, porque eu tinha extrema vergonha de perguntar pro professor, tirar dúvida, tudo por causa de uma vergonha. A minha salvação, às vezes, era essa minha amiga, porque às vezes ela entendia, então eu perguntava, né, pra ver se eu conseguia entender também, pra não ter que chegar no professor. Mas, as outras vezes, isso não acontecia, ela também não entendia, ou entendia, mas me explicava e eu também não conseguia entender. Meus maiores desafios nessa época foi exatamente as mudanças que eu sofria. Como, por exemplo, mudança de classe, mudança de escola, por exemplo, no ensino médio. Só que, graças a Deus, eu fui parar numa sala onde eu conhecia bastante gente. Mas foi lá no ensino médio que eu melhorei bastante, que eu diminui bastante a minha timidez, a minha vergonha, aquela coisa em excesso. E ainda falando de mudanças, na mesma época que eu sofri aquele desafio de mudar de escola no ensino médio, eu também mudei de igreja. Então foi um desafio duplo. Só que detalhe, na minha antiga igreja eu cresci lá, quando chegava desconhecido eu também não ligava muito, porque eu conhecia a maioria. Mas quando eu mudei, gente, eu fui para uma igreja onde eu não conhecia ninguém. E minha mãe, para ajudar, ainda me deu um empurrãozinho. Porque na época que eu fui para essa igreja, que é a igreja que eu tô hoje, estava para ter um acampamento de adolescente. Só que eu não queria ir porque eu não conhecia ninguém. Eu cheguei até a falar com a minha mãe, falei, não quero ir, eu não vou, e acabou. Só que o que a minha mãezinha linda fez? Fez a minha inscrição e eu fui obrigada. Olha que lindo. E eu me lembro que eu fiquei uma boa parte sozinha, sentada, sem fazer nada. Mas eu hoje agradeço a Deus por minha mãe ter feito aquilo, me obrigada a ir no acampamento, porque foi ali que eu fiz as amizades, foi ali que eu conheci pessoas novas. E depois eu acabei gostando disso. Um pouquinho depois dessa fase que eu enfrentei de passar por novos desafios, fazer novas coisas, que eu tinha terror de fazer coisas novas, o desconhecido me assustava demais. Eu cheguei num ponto que eu não aguentava mais ficar presa, não aguentava mais não fazer as coisas que eu queria ou que era bom fazer. E chegou o dia que eu tomei uma decisão porque eu não aguentava mais sofrer por causa disso. Não aguentava mais deixar de fazer as coisas, até mesmo para Deus, que eu sempre tive muitos sonhos em respeito à obra de Deus, e eu tinha medo, pavor de fazer por causa da minha vergonha e da minha extrema timidez. E, gente, muitas vezes eu já orei pedindo a Deus para que Ele me ajudasse, para que Ele tirasse aquela vergonha de mim, porque eu não queria, eu não aguentava mais. O meu sonho era orar, né, sobre isso, acordar pela manhã e ser uma outra pessoa. Aquela pessoa que sai de casa e fala com todo mundo que passa na frente. Mas não foi bem assim, né? Ele poderia ter feito isso? Poderia. Só que ele queria me ajudar de outra forma. E quando eu vi que isso não ia acontecer, que eu não ia acordar sendo outra pessoa, eu resolvi tomar essa decisão que eu contei pra vocês. Foi onde eu resolvi fazer as coisas mesmo com medo, mesmo preocupada. Foi onde eu comecei a caminhar. Deus em momento algum me deixou passar por essas situações sozinha. Ele me ajudou o tempo todo, me ajuda até hoje, porque eu ainda sou bem, né? Mas o que ele queria era que eu caminhasse enquanto ele segurava minhas mãos para que eu não caísse. E eu comecei a aceitar novos desafios, a fazer novas coisas, independente do meu medo, independente de qualquer coisa, independente do que as pessoas falariam, porque se você já foi ou é assim como eu fui, a opinião das pessoas ou como as pessoas te olham acaba te influenciando a ter algum pensamento sempre negativo. Às vezes a pessoa nem falou nada, nem pensou nada, mas olhou pra você de um jeito que você, pronto, meu Deus, o que eu fiz?
quando na verdade as coisas não acontecem dessa forma. E uma coisa que eu aprendi e que eu trouxe isso para minha vida é que Deus nunca vai me dar algo ou nunca vai pedir que eu faça algo que eu não vá conseguir fazer. Então eu acabava me forçando a aceitar certas coisas diante de algumas situações. Se você se identificou com esse vídeo ou você tem passado por isso, vai ver você até já pediu ou pede a Deus para que você acorde de uma forma diferente, que no dia seguinte você deixe de ser uma pessoa fechada, uma pessoa tímida, uma pessoa envergonhada. Pode ser que isso aconteça, mas na maioria das vezes não é dessa forma. E eu deixo aqui um conselho para vocês, que foi algo que funcionou comigo e eu acredito que funciona com muita gente, é você sim continuar pedindo a ajuda de Deus para te ajudar com isso e passar a aceitar novos desafios. Você pode ter recebido algum desafio que você simplesmente negou por causa da vergonha, porque você não sabia como seria, mas esses desafios, por menores que sejam, eles vão te ajudar com isso. O fato de eu ter começado a gravar vídeos foi um mega desafio, mas foi nessa época que eu decidi a não deixar mais isso me dominar. Eu falei, não quero mais saber, e vamos que vamos. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar com isso e estará do seu lado para te ajudar, para te orientar em tudo que precisar fazer. E o que Ele te der para fazer, faça. Porque Ele sabe que você é capaz, Ele sabe que você vai conseguir. E não tenha tanto medo do desconhecido. No início, ele assusta, mas ele é o que mais nos ajuda nessas horas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham se identificado com esse vídeo, mas que também esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não esqueça, por favor, do meu joinha, que isso ajuda muito na divulgação do canal, na divulgação do vídeo, como eu já falei umas 10 vezes. E também para eu saber que vocês estão gostando dos vídeos. Falando em vídeos, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, também pode deixar aqui embaixo. Eu sempre leio os comentários, sempre anoto a sugestão de vocês. Se inscreva no canal se você está aqui pela primeira vez ou já assistiu outros vídeos meus, mas ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva aqui embaixo para que você receba sempre os novos vídeos em primeira mão. Me acompanhe também nas redes sociais que estarão aqui para vocês, para que você tenha também um contato mais íntimo, mais próximo comigo. Então é isso. Um beijão e até a próxima, se Deus quiser.